E aí, desenrolado, tudo beleza com você? Nesta aula, faremos o seguinte: mediremos tensão alternada utilizando esse multímetro aqui simples, ok? Então, ó, primeiro, para medir tensão alternada, quando você pega multímetros, normalmente você vai ter, ó, uma escala aqui de tensão contínua e outra escalinha aqui de tensão alternada. Como eu estou querendo medir tensão alternada, eu vou ter que colocar nessa escala aqui, ok? Mas antes disso, ó, você quando pega o multímetro também, você vai ver mais de um terminal aqui. Normalmente mais de um não, mais de dois terminais aí para você conectar as ponteiras. Então, ó, você tem de saber como conectar corretamente esses terminais. Ó, peguei aqui, ó, ponteirinha preta, que a gente chama de comum. Você vai ver aqui, ó, com, e dentro aqui pretinho. Você coloca esta com aqui no pretinho, beleza? Para conectar a vermelha, você tem que observar as escalas aqui, ó. Varia de multímetro para multímetro, ok? Mas, ó, essa aqui, ó, perceba, 10A. Aí a unidade aqui é importante de você lembrar. A unidade de é amperes, ok? Então, unidade de corrente. Então, se eu colocar a ponteira aqui vermelha, eu vou estar querendo medir corrente, ok? Já aqui, ó, V, miliampere e ohms. Então, esse V aqui, ó, lembre-se, V é de tensão, ou seja, volts. Então, se eu quiser medir tensão, evidentemente que eu vou ter de escolher a escala aqui, mas eu vou ter de colocar o terminal, escolher este terminal para colocar o vermelhinho, ponteira vermelhinha aqui, ó. Então eu vou e conecto aqui, beleza? Então a primeira dica é essa, porque por exemplo, só para você ter ideia de quanto isso é importante, se você fosse querer, ó, botar esse terminal aqui e fosse medir tensão, tá botando aqui, ó, para medir o que? Corrente. O que você ocasionaria iria ser um curto-circuito, porque você sabe, medidor de corrente, amperímetro, ele tem uma resistência interna muito baixa. Então, quando você conectar essas duas ponteiras no fase e no neutro, o que vai acontecer? Curto-circuito, ok? Então, observe isso. Coloquei aqui, ó, tensão. Aí, evidentemente, estou querendo medir tensão, vou escolher ou essas escalas aqui, ou essas aqui, ó, contínua, alternada. Então, quero medir alternada. Coloquei aqui. A minha tensão aqui, ó, ela é acima de 220 volts. Então, eu tenho aqui a opção de 600 e 200. Se eu colocar em 200, como eu já falei a você, que a minha tensão aqui ela é acima de 220, ele não vai conseguir ler por causa da escala. Então, eu vou ter que colocar na maior aqui, ó. Então, aqui, conectei corretamente. Observe mais de uma vez o terminal que você colocou um erro comum. Estou querendo medir tensão, coloca aqui, ó. Um erro comum é você roda isso aqui 180 graus. Ó, você confundir às vezes isso acontece muito. Estou pensando aqui que estou medindo tensão, mas a pontinha dele está onde? Novamente, ó, amperes. Você novamente, desta forma aqui, você iria ocasionar um curto-circuito. Então, observe essa ponteirinha. Coloquei aqui, ó, tensão, ok? Verifique isso mais de uma vez quando for fazer alguma medição, alguma aferição. Então vamos medir aqui a tomada, atenção na tomada. Perceba aqui, ó, tomada. Então vou colocar aqui, ó, uma ponteira. Coloque um dos terminais, certo? E outra ponteira no terminal onde deve estar o outro condutor desta minha ligação. Aqui no meu normalmente a gente coloca o condutor de aterramento, né? Tô querendo medir tensão, vou colocar entre fase e neutra aqui, ó. Então, ó, esse caso aqui deu 217 volts, né? O ideal seria dar 220, porque entre fases aqui eu tenho 380 volts, ok? Mas aqui sempre tem essa oscilação, né? Você deve saber disso também. É normal, essa oscilação é normal. No caso aqui eu estou medindo tensão entre fase e neutro, ok? Aqui, ó. Perceba, só para a gente poder comentar também isso. Estou colocando, ó,
coloquei na opção de tensão, né, voltímetro, estou colocando em paralelo com a minha, onde eu quero medir, em paralelo, ok? Se tiver esses dois fios saindo aqui para alguma carga, coloquei um de um lado, outro do outro. Ou seja, voltímetro você instala ele em paralelo. E devido a isso, da teoria a gente já sabe que, como coloquei aqui, ó, na opção de medir tensão, voltímetro, ele vai ter uma resistência interna muito alta, justamente porque você vai estar sempre conectando em paralelo, né? E o instrumento, quando você coloca ele para fazer alguma aferição, alguma medição, ele não pode interferir no circuito, né? Então, por isso que quando você coloca na opção de voltímetro aqui, você tem uma resistência interna entre essas duas ponteiras aqui muito alta, justamente para não circular uma corrente significativa entre elas. Belezinha, tranquilo, beleza mesmo? Então, espero tê-lo ajudado e até o próximo vídeo. Não se esqueça, se não se inscreveu ainda no meu canal, inscreva-se, que estarei sempre colocando mais vídeos. Um abraço.